Oi, gente. Vamos agora para a aula de resolução da última lista de exercícios. A aula foi sobre princípios de design, né? Princípios e diretrizes e padrões, enfim, alguns assuntos que podem ajudar o projetista a projetar suas telas, né? Sem que ele tenha que começar do zero completamente, certo? Então, tudo que eu queria de vocês nesse exercício era realmente exercitar a busca por padrões existentes, tá? Aí eu sugeri alguns sites, alguns links em que vocês pudessem pesquisar padrões, né? Um desses links é esse aqui que eu estou compartilhando com vocês. Esse link, ele traz padrões específicos para a área de interface do usuário. E só lembrando que padrões não veio dessa área em si, tá? Ele veio lá de arquitetura, e aí as pessoas de engenharia, os pesquisadores de engenharia de software pegaram esse conceito do pessoal de arquitetura para colocar dentro da engenharia de software. E aí outras áreas também começaram a utilizar. Então, no caso da área de HC, né, o que são padrões? Padrões são soluções recorrentes que resolvem problemas comuns de projeto. Então, é como se eles fossem pontos de referência para o projetista, tá? Que vai criar as interfaces e as interações. E aí, se vocês clicassem aqui em Design Patterns, né, vocês iriam encontrar de novo uma descriçãozinha do que é padrão, tá? E também vários exemplos de padrões. Vejam, aqui tem vários exemplos. Aí ele divide, né? Por exemplo, padrões para relacionados a pegar a entrada do usuário, aí padrões que estão ligados a formulários, a explicar processo, a abas, menus, conteúdo, tabelas. Então, tudo aqui, pessoal, são soluções que os projetistas costumam utilizar. Então, a ideia é que você, como projetista, não tente resolver uma coisa do zero ou reinventar a roda. Você simplesmente vai reutilizar soluções existentes. Você vai fazer no seu projeto como as outras pessoas já costumam fazer. E isso é muito bom, por quê? Porque o usuário, quando ele vai usar um sistema, ele utiliza toda a sua experiência passada para utilizar um sistema novo. Então, ele vai buscar nas experiências passadas como utilizar o seu novo sistema. Por isso que é interessante você reutilizar essas soluções que já estão bem estabelecidas em outros aplicativos, certo? Então, vocês precisavam fazer essa busca, dar uma olhada em outros padrões, certo? Além daquele que eu mencionei, ir mais a fundo e ler mais a fundo. Claro, só precisava escolher um e apresentar ele seguindo uma documentaçãozinha. Lembra que eu falei na aula que um padrão, ele tem uma documentação, ele tem um formato de descrição? Então, ele pode ter um nome, um problema, solução, exemplos, aí dependendo do formato de descrição que você vai seguir, vai ter informações diferentes. Então, se você seguir esse site aqui, por exemplo, e clicar nesse padrão aqui, que é força, é o medidor de força de senha. Então, é um padrão. E aqui ele está descrito dessa maneira. Aqui tem um resumo do problema, aqui tem um exemplo, aqui tem os usos, ou seja, por que você vai usar, como você quer usar. Tem mais exemplos, aí aqui tem a descrição da solução para o problema, certo? E aí, bom, aí ele depois fala também a justificativa por trás, e é assim que ele descreve, certo? Esse padrão chamado medidor de senha, de força da senha, tá? E aí, vendo aqui, né, o que é que vocês poderiam fazer? Traduzir essa página e mostrar esses exemplos, enfim, basicamente era apresentar tal e qual que vocês encontraram na internet, certo? Que a ideia é justamente reutilizar o que existe, apresentar o que existe, né? Não é criar coisas novas. Então, o problema aqui desse padrão é que você, né, como projetista, quer ter certeza que as senhas dos usuários estão suficientemente fortes para prevenir ataques maliciosos.
Aqui tem um exemplo onde ele mostra interfaces que vai mostrando se a senha está forte ou se a senha, né, está fraca, ou se está boa, se está justo. E aqui ele explica sobre os usos, né? Por que usar esse padrão? Você usa quando você quer que seus usuários escolham senhas para suas contas que sejam difíceis de quebrar ou de adivinhar por outros seres humanos ou outros meios, né, da computação. Usar quando você quer aumentar a complexidade das senhas do usuário e, né, acrescentar uma barreira para ataques ao seu sistema. E usar quando você quer ter certeza que os seus usuários sabem o que é uma boa senha, certo? E se a senha que ele escolheu realmente segue, né, as orientações do que é uma senha forte, tá? Então, você também quer deixar isso claro para o usuário. E aí, aqui ele mostra vários exemplos de sites, né, de programas que dizem, né, que informam para o usuário, certo? E aí você poderia olhar de um por um, tá? Aí depois ele começa a descrever a solução. Você, como projetista, como você pode fazer isso? Aí ele mostra que ele explica que a força de uma senha ela é medida de acordo com regras pré-definidas e é mostrada, exibida para o usuário usando uma escala horizontal próxima, ou seja, tem que ser próxima do campo de entrada, do campo em que o usuário digitou a senha. Então, se a senha ela é fraca, então somente uma porção dessa barra, né, vai ser exibida, destacada. Quanto maior a senha, mais forte a senha, mais essa barra, né, vai ser completada, vai ser destacada. Então, é isso que você tem que fazer. Aí você tem que ter essas regras pré-definidas e ter o cuidado de mostrar, dar esse feedback próximo do campo de entrada da senha. E também você pode fazer isso usando as cores, tá? As cores, né, como vocês sabem, trazem um grande significado por trás. E aí, nesse caso desse padrão, o verde ele vai indicar uma senha forte e o vermelho vai indicar uma senha fraca. E aí, ele explica também outras coisas, né? Quão forte é uma senha, né? Quão forte uma senha, né, deve ser. Aí ele explica aqui nesse texto que se você estivesse apresentando esse padrão, você deveria, né, traduzir e não simplesmente copiar e colar o inglês, mas traduzir. Isso mostra que você também deu realmente uma lida no que está ali. E ele explica aí que essa coisa da senha forte, né, traz um trade-off, que é o quê? Quanto mais forte é uma senha, mais o usuário vai ter dificuldades para lembrar essa senha. E no que ele tem dificuldades para lembrar essa senha, ele começa a adotar padrões que não são muito seguros, como, por exemplo, anotar a senha num papel, anotar em algum lugar, o que pode ser facilmente encontrado por outras pessoas, tá? Então, tem que ter um equilíbriozinho aí entre se vai ser tão difícil assim, tá? Uma senha. E aí, a grande pergunta, né, que o padrão também responde e o que é uma senha forte, tá? Com essa coisa em mente, né, que a senha também pode trazer esse outro problema, ele traz algumas regras aqui que podem te ajudar a definir uma senha forte, né, ou muito forte. Então, aqui as regras, né, ela pode começar do nível 0, onde nenhuma dessas regras são atendidas, ou seja, é a senha mais fraca que tem, e 5 é a mais forte. E aí ele começa aqui, né, definindo as regras. A primeira regra, a senha tem mais de 8 caracteres. A segunda, contém tanto letras maiúsculas quanto minúsculas. A terceira, contém pelo menos um caractere numérico. A quarta, contém caracteres especiais. E a quinta tem mais de 12 caracteres. Então, isso aqui resulta numa senha, no nível, né, uma escala de 6 níveis, tá? Contando com 0, 1, 2, 3, 4, 5, no total são 6. E aí você, né, conforme o usuário vai completando essas regras
a barrinha vai mostrando um determinado nível de senha, certo? Então, isso aqui, pessoal, já é um indicativo de como você, projetista, pode fazer. E vejam, isso é interessante principalmente para projetistas iniciantes, inexperientes, como vocês, por exemplo. Imagina que vocês precisem projetar uma tela dessas, e aí? Você vai começar a criar do nada? Não, você primeiro vai ver o que é utilizado em aplicativos existentes, ou seja, quais são os padrões que existem para poder adotar esse padrão, certo? Porque é muito mais de conhecimento geral do usuário. E aí, bom, aí aqui ele traz outras coisas também, outras informações, e até uma justificativa. Então, no mais, assim, era isso que vocês precisavam apresentar, certo? Aqui é um exemplo. Eu espero que cada um tenha pegado um exemplo diferente, né? De padrão, certo? E eu espero também que vocês tenham tido curiosidade de ver outros padrões sendo documentados nesse site e nos outros sites. Porque aí, quando vocês forem implementar alguma coisa, vocês já vão ter noção, eu vou procurar lá naqueles sites para ver como é que as pessoas fazem, como é que os projetistas fazem, antes de sair reinventando aí a roda, tá certo? Então, gente, era isso, certo? Muito simples o exercício. Eu espero que vocês tenham gostado, eu acho que é um conceito bem legal, principalmente para quem vai trabalhar, né, e tem interesse em trabalhar com isso no futuro, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.